e mestrado em História, área de concentração Arqueologia, pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. É professor substituto na Unipampa, campus São Borja, atuando nos cursos de Ciências Humanas, Ciência Política e Direito. O mediador, professor Paulo Roberto Cardoso da Silveira, possui graduação em Zootecnia pela Universidade Federal de Santa Maria, mestrado em Extensão Rural pela Universidade Federal de Santa Maria e doutorado pelo Programa Interdisciplinar em Ciências Humanas da Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente é professor da Universidade Federal do Pampa, campus Itaqui, onde atua nos cursos de Agronomia, Nutrição, Engenharia de Agrimensura e no Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia. É professor orientador do curso de Especialização em História e Cultura Africana, Afro-Brasileira e Indígena da Unipampa. Com a palavra, o mediador, professor Paulo Roberto Cardoso da Silveira. Boa noite a todos. Queria cumprimentar o nosso reitor, professor Roberlaine, dizer que esse momento é um momento muito especial para todos nós, já que, como o senhor colocou na abertura, hoje é 13 de maio, um dia muito emblemático no Brasil, para a gente discutir a questão dos negros, a questão da uma abolição que, na verdade, não criou condições, né, para a igualdade social e racial, mas que deve ser lembrado, inclusive, para que a gente possa refletir sobre esse tema. Queria agradecer a DAF por essa possibilidade de estar aqui com um companheiro antigo, conhecido nosso, professor João Heitor Silva Macedo, que atuou muitos anos lá no Museu 13 de Maio, em Santa Maria. O professor João Heitor foi o diretor técnico do Museu 13 de Maio, um museu afro-brasileiro, de cultura brasileira aberto à comunidade, um trabalho muito interessante, durante anos desenvolvido, também com a nossa participação e da professora Marta Messias, hoje coordenadora da DAF. Então, é um prazer ter o João Heitor na Unipampa, espero que ele continue conosco muito tempo, né? E que a gente possa trabalhar muitos projetos em conjunto, porque realmente se trata de uma temática muito importante. Hoje nós vamos falar sobre a questão do patrimônio histórico-cultural, uma questão fundamental, né, para a luta negra, a resistência, a valorização dessa cultura. O professor João Heitor falará em torno de 40 minutos e após, então, haverá as perguntas. O pessoal pode ir fazendo as perguntas pelo chat, pode, ou no final, depois que o professor João Heitor encerrar a sua participação, alguém quiser fazer algum comentário, a gente terá um tempo também para isso, né? Pedir para todos manterem as câmeras e os microfones desligados para não sobrecarregar a internet, né? Um dos nossos organizadores está avisando que a lista de presença já está no chat, então o pessoal estava pedindo para avisar, já está aí a lista de presença, o pessoal pode assinar. Então, professor João Heitor, sinta-se à vontade e temos aí em torno de 40 minutos para a gente ouvi-lo, né, sobre esse importante tema que nos traz a todos muita inquietação e, ao mesmo tempo, muita satisfação. Seja bem-vindo ao nosso espaço e à nossa Unipampa. Bem, boa noite a todos e todas. Todos conseguem me ouvir? Perfeito, perfeito. Bem, então, antes de mais nada, gostaria de cumprimentar primeiramente o nosso reitor, professor Roberlaine, cumprimentar nosso amigo Paulo, nosso debatedor de hoje, nossa companheira Marta e os demais colegas que se encontram presentes na sala, que é com muita felicidade que a gente ocupa esse espaço hoje, como disse o professor Roberlaine, que hoje nós podemos estar aqui nesse espaço acadêmico, debatendo essa temática que é extremamente importante, e sobretudo no dia de hoje, 13 de maio. A data, como o professor Roberlaine disse, é emblemática, provocativa, e exige de nós posicionamento acadêmico, posicionamento social, exige que nós nos pronunciemos, pois
são 132 anos de abolição da escravatura. 132 anos de construção de uma pauta do movimento negro que ainda assim está longe de nós chegar num lugar de igualdade realmente. Então eu cumprimento aqui a DAF, cumprimento a reitoria, sobretudo, pela construção desse espaço, cumprimento os colegas da proposta e me coloco à disposição sempre, pois o debate em torno das questões étnico-raciais, ele deve ser um debate constante. A pauta, mesmo diante da enorme crise pandêmica que nós vivemos hoje, nós não podemos deixar de debater as questões étnico-raciais, pois elas continuam sendo um problema. O racismo continua sendo um problema na nossa sociedade. E esse espaço aqui, sim, é um espaço qualificado, é um espaço para nós poder fazer essas reflexões, para que nós possamos trazer essa data, 13 de maio, não para uma comemoração, como bem diz o professor Robert Lane, mas para uma reflexão, para uma provocação, para a construção, na verdade, de valores significativos para uma sociedade igualitária. É essa provocação que eu me proponho hoje. A proposta hoje, na verdade, é de fazer uma fala aqui e debater com os colegas, com os professores, com os acadêmicos, sobre esse 13 de maio, só que com uma ótica sobre a memória, o patrimônio e a construção de identidade do movimento negro. Eu trago, então, aqui algumas reflexões construídas ao longo da nossa trajetória, tanto acadêmica quanto no movimento negro, para que a gente possa debater e fazer essa reflexão pautada, na verdade, por uma série de questões que ainda assim estão colocando essa pauta em segundo, terceiro ou quarto plano. E é essa minha fala de hoje, trazer à tona a data do 13 de maio, que até um tempo atrás era uma data que era comemorada, inclusive, pelo movimento negro. Mas hoje nós temos que ter esse olhar crítico. Nós temos que vislumbrar uma realidade que ainda é muito presente. Alguns dias atrás eu participava de uma banca de mestrado em Santa Maria, de uma acadêmica negra de direito, e a pauta dela era o racismo na internet. E eu acho que ficava claro para mim naquele momento que mesmo 132 anos após a abolição da escravatura, o racismo continua presente na nossa sociedade, com novas roupagens das mídias sociais, roupagens das redes, na verdade, que continuam pulverizando valores da sociedade colonial em que nós ainda estamos estabelecidos. E por isso, trazer, na verdade, para nós hoje, o tema de patrimônio, memória e identidade para a construção de uma sociedade mais igualitária e para combater o racismo, é uma forma de nós também ressignificar não só a data do 13 de maio, mas todos os valores que constituem essa história do Brasil, que ainda assim é muito paradigmática, pois ainda traz valores de um colonialismo eurocêntrico que não tratam devidamente a identidade, o patrimônio e a história da população afrodescendente com o devido respeito que deveria ser dado. E aí, então, eu organizo essa minha fala hoje, em cima, como eu disse a vocês, de algumas reflexões construídas ao longo dos nossos anos de militância no movimento negro, ao longo das nossas pesquisas e atuações na vida acadêmica e na educação básica. E eu trago aqui, então, primeiro uma reflexão no campo teórico, sobre alguns aspectos que norteiam essa pauta que nós nos propomos a falar hoje. Se a gente está se propondo a falar aqui de memória, patrimônio e identidade, há de se considerar de que memória, de que patrimônio e de que identidade nós estamos falando. Não quero aqui fazer, na verdade, mais do mesmo, pois se eu me limitar aqui a falar de um patrimônio edificado, do culto a heróis ou a mitos, de datas emblemáticas, eu estou simplesmente reproduzindo aquele mesmo cânone historiográfico que coloca e nega a história da população negra no Brasil, principalmente no pós-abolição. Então, trazer essas reflexões teóricas num primeiro momento é trazer uma provocação a vocês que estão ouvindo aí, para que a gente possa debater mais adiante, e aí sim pensar nessa dinâmica do movimento negro em movimento,
E quando eu falo movimento negro, movimento, a redundância é pertinente, sim, pois quando a gente fala de movimento negro, a gente não está falando apenas de um movimento negro que emerge a partir do século XX, a partir da Lei 10.639. Lembrem-se que a resistência do movimento negro existe desde que nossos ancestrais foram sequestrados da África, desde que chegaram aqui no Brasil. E essa resistência sempre se pautou pela afirmação, pela construção de uma identidade nessa diversidade. Então, para que a gente possa construir esse debate acadêmico, a gente tem que rever também esses conceitos que nos pautam, para definir, primeiramente, o que é a memória, o que é o patrimônio e que identidade nós estamos falando. E eu vou começar, então, essa minha provocação, e aí eu deixo vocês bem à vontade para fazer questionamentos, se quiserem a gente pode fazer no final, porque a ideia é realmente fazer provocações para um debate. Quando a gente começa a pensar o conceito de memória, muito forte, na verdade, na minha reflexão ancestral, uma pergunta: de que memória nós estamos falando? A que memória eu me refiro quando eu apresento academicamente o conceito de memória? A memória dentro do espaço acadêmico é tecida, na verdade, por uma série de reflexões teóricas que vão no campo das humanas, da filosofia à pesquisa narrativa, passando pela historiografia, pela museologia, pela arqueologia. Mas quando eu me proponho a pensar a memória, eu me proponho a pensar uma memória construída principalmente sobre a égide de uma memória de quem está no poder. Quem é que determina qual é a memória que deve ser lembrada? Qual é a memória que deve ser esquecida? Quem é que tem o poder de determinar de que memória nós estamos falando aqui nesse momento? E é em cima desse conceito inicial de memória que eu recorro a um pesquisador que tem me orientado durante alguns anos, Paul Ricoeur. Quando ele trata, na verdade, sobre a memória e o esquecimento, sobretudo, ele resgata um aspecto fundamental na construção da memória e do esquecimento. Pois tanto memória quanto esquecimento são dois lados da mesma moeda. O que nós devemos esquecer? O que nós devemos lembrar? Quem é que pauta isso? Como nós pautamos isso dentro do nosso processo de memorização? E quando Paul Ricoeur se propõe a fazer um estudo de longa duração sobre a construção da memória, ele recorre aos nossos processos constitutivos da memória ao longo da história da civilização ocidental. E olhem bem, eu vou usar os referenciais aqui da nossa tradição greco-romano-judaico-cristã ocidental, sem pautar inicialmente ainda as nossas referências ancestrais africanas. Pois é essa referência ancestral ocidental, de origem greco-romana, é que determina lá no início, ainda nos pré-socráticos e, sobretudo, nas narrativas desenvolvidas por Sócrates, um processo de memorização, de narração, de contação de história e de atribuição de sentido a essa história para que ela se consubstancie, na verdade, numa materialidade. É entre os filósofos gregos da antiguidade que nós vamos perceber que a narrativa oral ela se estabelece como um vínculo com a memória ancestral. São os narradores, oradores dessa filosofia grega que trazem para nós o resgate de alguns aspectos que muitas vezes ficam silenciados e guardados na nossa memória e que, devidamente provocados, começam a emergir da nossa memória individual e se tornam, através da narrativa oralizada, uma memória coletiva. Paul Ricoeur explora esse processo, então, de construção das narrativas como um processo de busca da memória individual de cada um, que, devidamente provocada por uma oralidade narrada, consegue, então, construir uma memória coletiva. E, assim, esse processo de construção de uma memória coletiva se torna um aspecto fundamental na construção contemporânea de um Estado que precisa estabelecer para a sua organização um tipo de memória que seja coletiva e que seja também um discurso normativo de Estado. Esse discurso normativo de Estado, atribuído à narrativa oral e que passa a ser uma memória coletiva,
é basicamente como nós começamos a contar as nossas histórias. Como nós começamos a contar a nossa história pessoal, como a nossa história pessoal se relaciona com o grupo social que nós vivemos, com a cidade que nós vivemos, com o estado que nós vivemos, e assim ela vai se tornando uma memória coletiva. Esse processo de memorização e que tem como catalisador a narrativa oral é um aspecto profundamente simbólico e importante nessa construção que eu quero fazer com todos vocês. Eu uso essa referência de Paul Ricoeur, que vai dialogar recentemente com outros pensadores contemporâneos e que nos ajudam muito nessa construção de uma interpretação de como o movimento negro se apropria dessa memória agora recentemente, e eu digo agora recentemente, quando nós começamos a dialogar em outros espaços que antes eram proibidos para nós. Nietzsche é outro pensador que nos ajuda nessa reflexão, seguindo a mesma linha de Paul Ricoeur, pois Nietzsche tem um livro bem emblemático, escrito, não é até um livro, na verdade é um ensaio, que é a apresentação do discurso dele de posse, numa universidade que eu não vou lembrar, em 1975. Esse livro se chama Ordem do Discurso. E ele é muito importante para nós colocar mais um elemento nessa nossa construção de raciocínio. A Ordem do Discurso de Nietzsche, ele coloca uma reflexão sobre como nós nos pronunciamos, a quem nós nos pronunciamos, a quem nós buscamos referência para nos pronunciar. A ordem do discurso está relacionada com toda aquela nossa bagagem cultural, ancestral, e que nos dá, na verdade, fundamento para a nossa fala. O que eu emito para vocês e que vocês estão ouvindo agora tem uma ancestralidade, tem uma origem, tem uma base epistemológica. E é essa ordem do discurso, então, definida por Nietzsche lá em 1975, que determina o que nós falamos e para quem nós falamos. Dialogando nessa mesma linha, um outro historiador muito importante nessa construção de sentido da memória é Jürgen Husserl, um alemão que é especialista nas teorias da história e também dialoga com a questão da memória, pois ele atribui a essa construção da memória um sentido, ou seja, não basta eu narrar, não basta eu me narrar para o outro, mas essa narrativa tem que ter sentido. E como é que ela tem sentido? Ela tem sentido quando nós provocamos essa ação naquele que está nos ouvindo, naquele interlocutor que está nos ouvindo. Quando nós despertamos na capacidade racional do outro, a capacidade de entender a minha narrativa. E assim, essa narrativa dialogada tem sentido e passa a ser um motivador para que a gente evolua, principalmente na construção de pautas. Então, assim eu faço a primeira provocação, sobre memória. A minha segunda provocação agora vem sobre a questão do conceito de patrimônio. Bom, aí a gente entra numa outra questão também problemática e muito ampla. Eu tento, assim, ser bastante sucinto, né, gente? Um desses temas aqui, eu acho que mereceriam para nós, assim, uma noite inteira de debate. Mas eu estou tentando criar, assim, pequenas provocações para a gente poder fazer o debate mais adiante. Quando a gente busca o conceito de patrimônio dentro dos cânones das ciências sociais, a gente vai se deparar com algumas áreas específicas. A museologia, os estudos sobre cultura, a arqueologia, a própria antropologia, vão debater, então, o que é patrimônio. Deslocando o conceito de patrimônio do conceito de patrimônio edificado, o conceito de patrimônio está profundamente ligado com a questão da memória coletiva. E com um processo histórico também muito importante, que ajuda a construir o nosso raciocínio de como as narrativas servem para provocar uma memória coletiva e como elas servem ao Estado. O conceito de patrimônio ele passa a ser desenvolvido, e aí eu faço uma análise bem rápida, a partir da Revolução Francesa, e num contexto de França pós-revolucionária. Como que eu explico isso para vocês? Eu acho que muitos aqui devem lembrar que o processo de
construção da própria Revolução Francesa, ele é um processo bastante diversificado. E diversificado não só falando sobre as fases da Revolução Francesa, mas falando, sobretudo, sobre os representantes, sobre os povos que fizeram a Revolução Francesa. Muitas vezes nós deslocamos a nossa interpretação sobre a Revolução Francesa para aspectos econômicos, políticos e sociais. Mas existe dentro dessa configuração social uma configuração de construção de um Estado-nação que vai servir, na verdade, de catalisador para o conceito de Estado moderno que nós conhecemos, como um conceito de Estado moderno uno, centralizado numa única figura de Estado e que deixa de lado, entre aspas, olhem cuidado, o Estado que antes representava uma diversidade de povos que ocupavam a mesma região. Ou seja, logo após a Revolução Francesa, Napoleão Bonaparte, como representante daquela burguesia que trazia os seus ideais para se tornarem os ideais de Estado, precisavam limpar todo aquele debate que aconteceu nos 10 anos de Revolução Francesa. E limpar o debate era fazer com que todos aqueles povos que tinham dialogado na Revolução Francesa, que tinham feito a Revolução Francesa na prática, se unificassem em torno de um conceito único de Estado, ou seja, o Estado moderno único. Além da construção de um aparato jurídico para isso, que nós vamos conhecer, na verdade, a partir do modelo civil que vai ser proposto pelo próprio Napoleão Bonaparte em 1804, há uma necessidade de construir uma narrativa histórica que fosse uma narrativa histórica unificada. E em cima dessa proposta é que se elege, nesse momento, a construção em cima de referenciais, e olhem só como eu cito novamente a cultura greco-romana, dos referenciais já utilizados e estabelecidos pelas civilizações clássicas como unificadores dos povos de origem grega ou de origem romana. Os franceses, no século XIX, usam a construção teórica da tradição greco-romana para eleger patrimônios materiais que fossem, entre aspas, de interesse comum da população francesa, e em cima da preservação e valorização desse patrimônio material, se construía uma narrativa histórica que fosse comum a todos. É esse processo de construir uma narrativa a partir de um patrimônio edificado que passa a colocar todos os povos dentro de um mesmo território em torno de um mesmo objetivo de Estado-nação. É assim, então, que começa essa conceituação de patrimônio histórico, passando, sim, pelo conceito de patrimônio edificado, passando, sim, pelo conceito de patrimônio arquitetônico, mas que se amplia já ao longo do século XIX e principalmente no século XX. E por que eu digo que ele se amplia? Porque o conceito de patrimônio que chega ao Brasil e que nós estamos dialogando aqui sobre a perspectiva da dinâmica e construção do movimento negro contemporâneo é principalmente um patrimônio que não é simplesmente um patrimônio edificado que foi herdado pelas narrativas de um historicismo tradicional do século XIX, que contava a história dos heróis que construíram o Estado-nação brasileira. Todos nós sabemos que os heróis que construíram o Estado-nação brasileira tinham uma cor, e não era a cor negra. Por isso que a construção de uma identidade em cima de um patrimônio que é o patrimônio da cultura afro-brasileira, ela é a construção de um patrimônio que extrapola os cânones da historicidade tradicional e dos valores de uma memória cultural pautada pelos valores iluministas. É um patrimônio que dialoga com a essência das comunidades, que dialoga com as narrativas memorizadas das comunidades. E aí nós começamos a dialogar com os remanescentes das populações africanas aqui no Brasil, os descendentes de africanos aqui no Brasil, que tem sim um patrimônio, e tem um patrimônio que dialoga com essa memória oral e constrói uma memória coletiva e que passa a receber, a partir da Lei 10.639, o direito de se pronunciar e o direito de reivindicar o seu patrimônio, sim,
como patrimônio histórico brasileiro também. É esse patrimônio que nós nos referimos nesse momento. É desse conceito de patrimônio que a gente vai trabalhar nessa perspectiva problematizadora. Um conceito de patrimônio que, a partir da década de 70, vai encontrar um grande pensador um grande pensador que nos provoca, que é o francês Hugues de Varine. Hugues de Varine desenvolve o conceito de museu comunitário. Paulo citou aí no início da nossa fala, né, que a nossa amizade, o nosso companheirismo de luta, junto com o Paulo, a Marta, a Giane e outros tantos, vem a partir de um museu, o Museu 13 de Maio em Santa Maria, que é um museu comunitário, e que nós tivemos a honra de conhecer esse conceito a partir de um curso que nós fizemos lá no início dos anos 2000, e que nos trouxe à tona, primeiro, um conceito, que o museu não era simplesmente um depositário de matéria e de material, de cultura material, mas sim um representante das comunidades. E que esse museu comunitário trazia à tona não a ancestralidade material de um povo, mas a sua ancestralidade que é comunitária, que tem os seus valores através das suas narrativas, que emerge, na verdade, das relações humanas e sociais das pessoas. É esse patrimônio que vai passar a dialogar com outras instâncias de memória, que não a memória tradicional edificada nos lugares de memória, defendidos ainda até a década de 80 por alguns historiadores e patrimonialistas, que definiam um espaço, que definiam um lugar, que definiam uma materialidade. A questão da nova museologia contemporânea nos apresenta um conceito de patrimônio muito mais amplo. Patrimônio é a nossa herança ancestral. Patrimônio é essa oralidade, é essa essência humana, essa essência que protagoniza movimentos. É desse patrimônio que nós estamos nos referindo. É de um patrimônio que começa lá no diálogo provocado pelo Hugues de Varine, que começa e é categorizado por Pierre Nora, que vai, na verdade, ter alguns embates com pensadores do início dos anos 80, principalmente porque essa provocação que tem Pierre Nora de um lado, Maurice Hausbach do outro, e o catalisador, uma nova proposta, a partir da própria escola francesa, que é o Hugues de Varine, tudo isso acontece em meio a um grande movimento intelectual da área das humanidades, que é a virada ontológica. E eu acho que nós não podemos deslocar a nossa linha de raciocínio desse processo histórico das humanidades, que é a virada ontológica. Um grande catalisador que provoca uma grande revolução científica, trazendo outros valores e outros referenciais de pesquisa que extrapolam as enormidades da modernidade, os conceitos estáticos da modernidade. O patrimônio que eu me refiro é esse patrimônio. Um patrimônio dinâmico, que se relaciona com as comunidades, que se relaciona principalmente com os seres humanos. E, por último, elemento teórico dessa nossa reflexão, e que vai juntar esses dois elementos anteriores que eu falei, memória e patrimônio, vem o conceito de identidade. Mais uma vez, gente, eu coloco aqui o cuidado que a gente tem, né, em falar todos esses conceitos. Por que eu digo cuidado? O cuidado se refere a uma questão muito ampla. O conceito memória, patrimônio e, sobretudo, identidade, ele acaba exigindo de nós uma leitura muito ampla de várias teorias no campo do conhecimento. E por isso, então, eu vou me limitar aqui a não extrapolar demais a minha visão de identidade para essa reflexão. Quando a gente se propõe a trabalhar a identidade do movimento negro em movimento, a gente não está falando aqui do conceito de identidade na modernidade. Principalmente, eu faço a reflexão desde o início da fala, uma leitura e uma crítica a partir dos próprios conceitos filosóficos da modernidade. Lembrem-se que a modernidade são os grandes pilares teóricos do nosso sistema patrimonial, do nosso sistema formativo. E ele se torna contraditório na própria essência.
Pois ao mesmo tempo que na modernidade nós encontramos os grandes cânones do pensamento contemporâneo, e aí eu posso botar Descartes, Bacon, Kant, Hume, também encontro nesses mesmos autores os referenciais teóricos de um processo de colonização que se impôs à nossa sociedade latino-americana, brasileira, china, que eram os conceitos de colonização, de escravidão, de machismo, de homofobia, que são presentes ainda na nossa sociedade. A gente encontra esses mesmos referenciais nos referenciais teóricos da modernidade. Por isso, falar de identidade, ela se torna bastante contraditória, mas ao mesmo tempo necessária. A identidade, quanto conceito, emerge dos conceitos iluministas de um universalismo, a partir da própria leitura de Kant, de tentar construir uma racionalidade, uma linha teórica de construção histórica que fosse universal a todos, e dessa maneira cria-se uma narrativa linear, todos seguem a mesma forma de pensar, de formatar, de se educar, e, consequentemente, se cria um conceito de identidade padrão. Eu sou essa identidade. Mesmo que a modernidade e os pensadores contemporâneos da metade do século XX tenham problematizado essa identidade a partir do que nós vamos conhecer como pós-modernidade, modernidade tardia, modernidades periféricas, é uma discussão de mais do mesmo, pois ainda se usam os mesmos referenciais teóricos. Mas essa identidade, ela ganha contornos bem mais amplos e mais palpáveis para o nosso debate, também nesse contexto de virada ontológica dos anos 70. A virada ontológica dos anos 70 vai trazer para nós uma série de pensadores, ou emergir uma série de pensadores que vão problematizar esses cânones sagrados da modernidade. E dentre esses cânones sagrados, o próprio conceito de modernidade passa a ser revisto sobre a ótica daqueles que sofreram com a modernidade. O que eu quero dizer com isso? Quem é que sofre a modernidade? Aqueles que são colonizados, aqueles que são escravizados, os herdeiros desse processo de colonização e escravidão. Então surge uma nova linha de pensamento, que nós resumidamente caracterizamos como pós-colonial, decolonial ou descolonial, como preferirem, que tem suas peculiaridades específicas, que eu não vou adentrar aqui, mas emergem vozes e formas de racionalizar a existência colonial a partir daqueles que sofreram o processo de escravidão, a partir daqueles que vivem essa herança colonial. E a construção de um conceito de identidade a partir dessa reflexão é um conceito de identidade dentro da diversidade. E essa construção do conceito de identidade dentro da diversidade é um conflito, ele é conflitante, ele é problematizador, ele é, sim, a exigência de nós pautarmos a história linear por uma história que emerge da oralidade dos grupos sociais subalternos, daqueles que foram escravizados e daqueles que herdaram, na verdade, as mazelas da escravidão. É nesse contexto, então, que emerge essa identidade que eu falo a vocês nesse momento. É nesse momento que a promoção de uma identidade étnico-racial no Brasil, ela exige a fala, a oralidade, a patrimonialização de uma narrativa histórica diferente daquela narrativa histórica linear, eurocêntrica e moderna. É essa identidade, então, que nos provoca nesse momento. É a identidade que passa a ser reivindicada pelo movimento negro. É a identidade que, desde a abolição da escravatura, desde o momento que o Estado Nacional Brasileiro determinou que haveria uma narrativa mestra que deveria ser seguida, que negava a desigualdade social, racial e os problemas da escravidão, ela começa a ser problematizada por aqueles nossos ancestrais que foram, na verdade, no dia 13 de maio de 1888, negligenciados pelo Estado. A exigência de nós, afrodescendentes, negros e negras no Brasil,
era o direito de poder falar, de narrar a nossa própria história. E a partir dessa narrativa, construir a nossa memória, construir os nossos espaços de memória e o nosso patrimônio, que é o patrimônio, então, das populações negras nos dias de hoje. É dessa identidade que nós estamos falando. De uma identidade protagonizada agora por narrativas orais de origem ancestral, que emergem justamente da nossa ancestralidade africana, dos valores culturais africanos. Como bem falou o professor Rafael ontem, esses valores culturais africanos, eles não deixaram de existir. Eles continuam existindo. Eles são carregados com o nosso corpo, são carregados com a nossa corporeidade. Eles emergem através da nossa oralidade, da narrativa que o Paul Ricoeur europeizou. Eles trazem para nós a nossa ancestralidade toda vez que nós nos pronunciamos. Eu falando a vocês aqui, eu estou evocando a minha ancestralidade. Eu estou evocando o nome do meu pai, da minha mãe, dos meus avós da comunidade quilombola, do Cerrito do Ouro. Estou falando de uma ancestralidade africana, daqueles que vieram antes de mim, e que através dessa narrativa oral, eu posso definir a minha memória ancestral. E essa memória hoje, ela está aí sendo protagonizada em vários espaços definidos lá pelo Pierre Nora, como espaços de memória e de construção do patrimônio histórico dos afrodescendentes. E a gente pode citar vários aqui. Vários que hoje têm o direito de poder contar a sua história e exigir o seu direito à memória. A gente pode falar dos terreiros, a gente pode falar do batuque, como o professor Rafael falou ontem. Nós podemos falar das comunidades quilombolas, das comunidades remanescentes de quilombos. Nós devemos falar dos clubes sociais negros. Todos eles são espaços de memória. Espaços onde as narrativas orais se protagonizaram. Narrativas que estão registradas em documentos escritos. Narrativas que estão hoje à disposição através dos nossos griots, que nos contam essa história e que nos permitem trazer à tona uma narrativa com sentido. Uma narrativa que atribui à história o sentido humano dela. Pois ao atribuir sentido através da oralidade, eu provoco, na minha capacidade de raciocínio, uma série de ações racionais da mente que vão criando vínculos de memória individual e que se transformam em memória coletiva. Jürgen Hilsing, ao visitar a África na década de 70, ele começa a aprender um pouco dessa dinâmica do sentido da oralidade com a própria dinâmica da oralidade de vários povos africanos. Ele não conheceu um povo africano, mas ele conheceu valores africanos. E ao entender que essa oralidade e essa dinâmica é ela que atribui memória e sentido à população africana, ele traz esse raciocínio para a construção de um patrimônio histórico com sentido. O patrimônio histórico com sentido só tem sentido quando nós provocamos isso, através da nossa oralidade, através desse nosso processo de patrimonialização do espaço físico, daquela narrativa, quando a gente provoca a percepção, quando a gente provoca a interpretação, quando nós nos motivamos com essa história e assim nós trazemos à tona um patrimônio histórico da população negra. É desse patrimônio, é dessa memória e dessa identidade que nós estamos falando. Quando nós chegamos no século XXI e a Lei 10.639 nos coloca uma alteração na LDB, exigindo o ensino de história da África, da cultura afro-brasileira, ela está colocando, na verdade, a história dos afrodescendentes no devido lugar. Algo que não precisava nem existir, pois a Constituição de 88 já citava isso. Mas hoje é necessário que a gente volte à Lei 10.639 e estude as diretrizes, pois lá nas diretrizes elaboradas pelo Conselho Nacional de Educação em 2004, está muito explícito que a oralidade deve ser valorizada, que a ancestralidade africana deve ser valorizada, que esse patrimônio histórico atribuído de sentido deve ser colocado em sala de aula,
para a educação básica, para o ensino superior. A professora Vitória Silva, nossa mestra, referência aqui no Rio Grande do Sul, e eu acho que por uma grata felicidade ela estava no Conselho Nacional de Educação nesse período. E ela colocou esses elementos nas diretrizes que orientam por uma educação antirracista. E quando ela coloca esses elementos, numa conversa particular que eu tive com ela, ela disse assim, ó, era com intenção. Se hoje aqui nós estamos buscando um sentido ao patrimônio histórico de afrodescendentes, esse sentido está no trabalho do historiador, está no trabalho do museólogo, está no trabalho do antropólogo. De nós ressignificar essas narrativas orais, atribuir sentido a essas narrativas da população afrodescendente, seja na comunidade quilombola ou no clube social negro, essas narrativas são patrimonializadas, com um processo que parte dessa audição dialogada e desse processo mental que cada um desenvolve, mas que tem como catalisador a nossa própria memória coletiva. Chegando no século XXI, o processo que vivemos recentemente, 17 anos para cá, desde que a Lei 10.039 foi criada, é a ascensão, não sei se seria bem a palavra, pode ser que eu esteja usando a forma errada da palavra, mas é a emergência desse patrimônio histórico de negros e negras no Brasil, que nunca foram visualizados como patrimônio histórico do Brasil. A desconstrução de uma história eurocêntrica e linear passa pela construção de novos espaços de diálogo. E esses novos espaços estão encontrando catalisadores extremamente positivos dentro dessa lógica de diálogo e construção em espaços que hoje estão dentro das universidades. A gente encontra hoje coletivos de jovens acadêmicos debatendo. Nós encontramos hoje uma quantidade enorme de NEABs em todas as universidades, institutos federais, trazendo esse debate. Nós encontramos hoje uma ressignificação dos clubes sociais negros, que voltam a ter a sua presença valorizada justamente pelo processo de ressignificação das suas próprias histórias. Nós temos um processo que, por mais moroso e doloroso em alguns momentos, de reconhecimento das comunidades quilombolas, aonde se centra a ancestralidade de muitas comunidades rurais e urbanas do interior do Brasil. Quando a gente fala disso, a gente está falando, por exemplo, de um processo que é comum ao Rio Grande do Sul. E o Rio Grande do Sul tem uma história quilombola, tem uma história de comunidades quilombolas registradas e que buscam ainda reconhecimento, mas mais do que isso, que tem uma história a ser contada, histórias narradas, que precisam ainda ser patrimonializadas para que a gente dê mais sentido à história do Rio Grande do Sul e a gente deixe para um horizonte bem distante aquele período da história do Rio Grande do Sul que se dizia que no Rio Grande do Sul não tinha negro, ou que no Rio Grande do Sul a escravidão era branda. Hoje, o protagonismo das comunidades quilombolas, do Conselho Nacional de Comunidades Quilombolas representado aqui no Rio Grande do Sul, através do CODENE, se torna extremamente relevante à medida que nós encontramos comunidades em todas as regiões do estado, que nós encontramos uma militância de comunidades quilombolas que dialogam com essa perspectiva que eu trouxe para o debate hoje, de trazer outras narrativas históricas, de trazer aquela narrativa histórica que emerge da ancestralidade de cada um. E como diria o próprio Fanon, quando a gente se reconhece como o eu negro, e aí quando eu falo do eu negro, é a personificação da nossa herança ancestral, a gente começa a dar sentido àquilo que nós somos. E assim podemos combater o racismo com mais veemência, podemos sim lutar por uma sociedade mais igualitária. Mas não é só o Fanon que me orienta nessa perspectiva. Acreditamos que todo esse debate que nós nos propomos aqui, de trazer à tona uma reflexão sobre uma identidade protagonizada pelas narrativas históricas que nos permitem patrimonializar os espaços simbólicos da população negra, ele é um processo que hoje traz outros elementos catalisadores de reflexão, que é o próprio pensamento africano. Eu citei aqui alguns pensadores
e que hoje nós dialogamos com uma dinâmica muito mais ampla de pensadores que seguem a própria lógica da colonialidade, da subalternidade, ou de uma construção de uma narrativa da modernidade a partir daqueles que sofrem com o processo colonial. E por isso eu cito Frantz Fanon, porque o Frantz Fanon ele é citado dentro das próprias diretrizes nacionais de educação étnico-racial em 2004 como um provocador. Ou seja, o livro Pele Negra, Máscaras Brancas e Os Condenados da Terra são 2 livros emblemáticos, importantíssimos, por trazer uma outra forma de ver a colonização sobre a ótica daqueles que sofreram a colonização. E quando se abre o universo que vem a partir de Frantz Fanon, nós encontramos uma série de outros pensadores que vão nos permitir entender a história e o patrimônio negro e de afrodescendentes aqui no Rio Grande do Sul, a partir da própria lógica das comunidades. E cito aqui a Aimé Césaire, cito, entre outros, Rolly Soyinka, que são referências africanas e afrodiaspóricas que nos dão uma outra conotação de racionalidade diferente da europeia. E quando eu falo isso, é para que a gente desconstrua um pouco essas nossas epistemes tradicionais, de entender a história, de entender o patrimônio, de entender a memória sobre os valores da colonialidade racional moderna europeia. Nós temos como entender todo esse processo a partir das nossas próprias narrativas, das narrativas das comunidades quilombolas, das narrativas das comunidades negras, e a partir de pensadores que emergem também desses espaços, que emergem também desses espaços subalternos, desses espaços periféricos e dessa lógica que contraria uma lógica de modernidade e daquelas enormidades que ninguém se atreve a questionar, mas que a gente tem que questionar. Não é só a lógica a partir de Kant ou a lógica a partir de Kant que orienta o pensamento e as narrativas que devem ser patrimonializadas para nós atribuir sentido a um patrimônio histórico das comunidades afrodescendentes no Brasil que tem a sua própria oralidade, que tem a sua própria racionalidade, e não é uma racionalidade de origem europeia, é uma racionalidade de origem africana. E os movimentos sociais, e quando eu falo movimentos sociais no plural, eu estou falando dos vários movimentos sociais negros, os vários movimentos sociais negros que emergem no Brasil já desde o período colonial, e que a partir do século XXI têm conseguido esse protagonismo, e esse protagonismo acadêmico, através da sua narrativa, do direito de fala, do direito de reivindicar um papel muito importante que as universidades estão fazendo, que a universidade pública, sobretudo, está fazendo, a própria Comissão da Verdade da Escravidão está fazendo, de permitir que se fale dos problemas da escravidão, de permitir que a gente chegue hoje, no dia 13 de maio, e a gente possa falar aqui que há sim um problema muito grave no Brasil, que ele não foi solucionado no dia 13 de maio de 1888, que nós ainda temos problemas, e que a única forma de resolver esses problemas é a gente fazer, sim, uma autocrítica nos nossos referenciais teóricos, nos nossos referenciais acadêmicos, nessas enormidades da modernidade que mantém a nossa formatação de pensar. Patrimônio afrodescendente existe no Brasil, mas nós precisamos atribuir, sim, dele. Nós precisamos dar direito ao movimento social de ele construir a sua identidade patrimonial, de ele construir a sua narrativa histórica, e não se orientar por uma narrativa mestra. Essa é a minha provocação de hoje, é essa a minha provocação para esse 13 de maio. Nós temos direito a falar, nós temos direito da nossa memória, a nossa memória ancestral, e essa memória ancestral, ela é racional, sim. Ela é muito bonita, tão bonita quanto toda a história do Brasil. Então, me calo por enquanto, fico à disposição de todos aí para mais perguntas, pessoal. Muito bom, professor João Heitor. 45 minutos, uma fala muito interessante, e tu tens razão, dá para nós fazer novos debates, recortando um pouco esse tema aí. Nós já temos uma inscrição e uma pergunta no chat. E antes de passar a palavra à professora Marta, eu só queria colocar aqui uma grande interrogação que a gente vem convivendo nos últimos 20, 30 anos,
é que a academia, durante muito tempo, ela se aproximou, né, desse patrimônio que você fala, dessa memória, e a academia acabou fazendo uma leitura, né, a partir dos seus próprios referenciais. E hoje, como tu bem colocas agora no final, a academia tem percebido a necessidade dela fazer uma relação, né, e ser uma relação com as comunidades diferenciadas, onde ela possa ouvir aqueles que foram silenciados há muito tempo. Eu acho que essa é uma virada muito importante, né, e na qual a academia recém está aprendendo, e lentamente, né, está aprendendo, né, a realizar, né? Eu acho que tem um desafio muito grande para a academia, muito grande para os pesquisadores, e você tem enfrentado isso há muito tempo, né? Porque a academia, durante muitos anos, ela reificou, né, essa memória, uma memória que era constituída a partir de uma leitura externa, né, à população negra, e uma leitura baseada nos cânones, né, cristão ocidental. Então, eu acho que essa é uma questão muito interessante e a gente vai, então, pegar uma pergunta no chat e a colocação da professora Marta, aí você poder fazer as suas colocações, depois a gente abre ainda para mais alguém. Vamos ver aqui no chat a professora Marta, então, pode falar, depois a gente vê aqui no chat, tem uma pergunta aqui. Boa noite a todos e todas. É um prazer novamente nós estarmos realizando o nosso segundo webinário, né, nesse momento de pandemia, onde as discussões importantes e relevantes, elas não silenciam, elas precisam fazer, né, eco e se traduzir em ações. Então, esse é o nosso papel enquanto ADAF. Uma saudação especial ao nosso reitor, que está sempre nos acompanhando e apoiando os trabalhos e dando importância para os trabalhos da ADAF. Uma boa noite para o professor Paulo Silveira, uma boa noite para o João Heitor, né? Eu fico extremamente emocionada de dividir esse espaço com você, porque a gente vem de um trabalho bastante árduo anterior até chegar aqui, né, João, todos nós e todas nós, a professora Giane também, lá de Santa Maria, uma cidade que por um certo tempo flexibilizou para as nossas políticas e em outros momentos ela endureceu, né, e foi bastante violenta no sentido de encaminhar as nossas proposições e dar vazão para as questões étnicas e raciais e principalmente de patrimônio, onde a cidade, a sociedade entendeu bastante essa questão da importância, né, do Museu 3 de Maio e de outros patrimônios na cidade, mas as políticas públicas não acompanharam a necessidade e a importância, né, de revitalização desses espaços. Bem, isso seria um tema, né, João, para um outro momento. Mas dizer que eu fico bastante feliz em saber que você hoje é nosso colega na Unipampa e que essa estratégia de enegrecer essa instituição, trazendo essas temáticas que são espinhosas e dolorosas para toda a sociedade e também para a universidade como um micro-universo social, nos traz uma satisfação, né? Significa que o nosso trabalho ele teve consequência e vários de nós e várias de nós estamos ocupando espaços hoje de interlocução, de formadores de opinião, e isso para mim é extremamente importante e relevante, né? O local de fala nosso, ele é um local comum, que fala da memória, que fala dos processos identitários, como tu trouxe aqui, que fala do patrimônio, né? E que fala dessa cosmovisão africana que tantos nós buscamos e estamos na luta para que todos os espaços, né, eles interajam com isso e entendam que é necessário a gente tratar dessas questões em todos os espaços, porque isso é a nossa história, isso é a nossa memória, essas são as nossas identidades e que, portanto, a gente não pode mais relegar
né, ao acaso essas contribuições que o povo negro deixou em solo brasileiro a partir do momento que foi, então, sequestrado do continente africano. Então, é com muito prazer, João, que eu louvo a tua sabedoria, a tua lucidez, né, e o quanto de contemporâneo você colocou na sua fala, uma fala gostosa de ouvir, uma fala compreensiva. Nós, nos bastidores aqui, enquanto a DAF, as colegas estavam dizendo, nossa, que aula, que fantástico, que máximo, né? Então, que bom que a Unipampa tenha você por um tempo, agora, né? Porque tudo tem seu momento histórico de acontecer, mas que ela usufrua, né, dessa sua contribuição o máximo possível no campus de São Borja. E aí eu gostaria de dizer, João, que hoje, no dia 13 de maio, nós estamos comemorando exatamente 10 anos do NEAB Uruguaiana. O ano passado ele recebeu o nome de NEAB Mãe Fausta, em homenagem a uma matriarca da religião de matriz africana aqui na cidade. Então, há 10 anos atrás, nós, né, estávamos alicerçando um pouco desse trabalho a várias mãos. Foram várias pessoas que participaram, né, desse intento. As pessoas não entendiam o que era o NEAB, a Unipampa não entendia o que era o papel dos NEABs, e em função dessa construção, a gente hoje tem os 10 NEABs, né, na nossa instituição, que a gente consegue. É um desembocadouro das nossas ansiedades e da ansiedade da comunidade. Então, hoje a gente comemora com chave de ouro, com essa tua palestra, essa intervenção belíssima e fantástica que você traz, todo esse seu conhecimento, né? A gente comemora hoje a fundação do NEAB, né, lá em 2010, e que tanto tem nos servido e servido a comunidade de Uruguaiana. Obrigada aos meus colegas, né, por terem mais uma vez tornado possível, é um trabalho de um dia inteiro, né, tornado possível esse momento. Hoje é o segundo, mas haverão vários outros que nós teremos a oportunidade de trazer as pessoas que trabalham na perspectiva da cultura afro-brasileira e outras desigualdades para esses webinários. Muito obrigada, e muito obrigada às pessoas que estiveram aqui participando. Professor João Heitor, antes de fazer a tua colocação, nós vamos ter uma questão aqui, duas questões interessantes aqui no chat. Uma do Marco Assunção, que ele diz: professor João Heitor, achei bem interessante sua colocação sobre a construção da identidade padrão. O senhor pode trazer exemplo dessa questão? E uma outra questão levantada pela Tatiana Paz é a questão da abolição incompleta, né? Que reflete hoje na verificação do número de mortes de negros no Brasil, 5 vezes maior do que a de brancos, em relação à Covid-19. Então, você poderia comentar essas 3 questões aí e já depois encaminhar para nossas considerações finais. Perfeito, Paulo. Então, assim, deixa eu fazer uma... Eu vou responder primeiro as questões aí que apareceram no chat, né? Depois eu faço já as considerações encaminhando para o final. Fico muito feliz, assim, de encontrar no chat vários colegas, vários alunos aqui. Então, o Marco e a Tati são 2 alunos nossos, e dá a oportunidade de a gente conversar um pouco mais, né? Porque esses espaços aqui, eles são extremamente ricos para a gente poder construir mais pautas. A pergunta do Marco, ela vem referente, na verdade, assim, a essa identidade padrão, né? O que eu quero dizer com isso e onde é que a gente consegue encontrar esses exemplos, Marco? Quando eu falo de uma identidade padrão, a partir dos conceitos de iluminismo, se criou um padrão identitário a partir da Europa, que adota, então, o seu conceito de europeu como um padrão a ser seguido, o padrão civilizatório. Ou seja, esse padrão civilizatório é que impõe às sociedades colonizadas
que o modelo de civilização a ser atingido era o modelo europeu. Então, o homem branco, de origem ariana, que tinha os valores da sociedade europeia, e assim as sociedades periféricas, entre aspas, a latino-americana, africana ou da Oceania, elas deveriam seguir esse modelo europeu do colonizador. Como é que isso se reflete na prática? Ao longo dos nossos 5 séculos de colonização, esse valor europeu ele foi se sedimentando dentro da nossa sociedade brasileira, durante o período colonial, durante o período imperial, e mais ainda no período republicano, de forma que os valores que passam a ser valores de Estado continuam sendo os valores de uma sociedade europeia. Ou seja, qual é o padrão de sociedade que nós encontramos no Brasil ainda hoje? É um padrão que reproduz o homem branco europeu caucasiano, ou seja, uma sociedade que impõe o valor da qualidade, a cor da pele, coloca o valor da superioridade do homem sobre a mulher, da cor da pele branca sobre a cor da pele negra, dos valores da racionalidade europeia, de aquisição material sobre uma racionalidade envolta em valores culturais africanos em outro patamar. Esses valores acabam se reproduzindo nas próprias relações sociais do Brasil hoje. Ou seja, a desigualdade racial e social que nós encontramos ainda hoje, quando, por exemplo, eu vou entrar numa loja e eu sou ainda observado com olhos estranhos pelo segurança para ver se eu não vou roubar, é o exemplo mais prático disso. Eu acho que te respondo essa questão, Marco. Quanto à pergunta da Tati, obrigado, Tati, também, pela pergunta, né, que nos ajuda a ir um pouquinho mais adiante no nosso debate, né. Eu acho que está caindo de maduro nós fazer um debate sobre a questão étnico-racial dentro da pandemia. Então, já há algum tempo, nosso colega, até o professor Tiago Sampaio, produziu umas perspectivas, lá no início, né, da crise ainda, e nós dialogávamos sobre isso, sobre o impacto, na verdade, da pandemia sobre a população negra. Alguns lá no início me diziam assim, não, João, tu que está vendo racismo em tudo. Só que hoje apareceram os dados aí, a Tati trouxe muito bem para nós, né, que, infelizmente, o número de mortes da população negra é muito maior. É lógico que eu não vou fazer um discurso extremista aqui, de militante do movimento negro, mas também é óbvio que nós discutindo aqui um processo de abolição que aconteceu há 132 anos e que não houve nenhum tipo de política pública de inserção da população negra na sociedade, tem os seus reflexos até hoje. Todos nós sabemos, e se não sabemos ainda, está na hora de nós colocar isso dentro dos espaços acadêmicos e escolares para todo mundo saber, que a população negra, no dia 13 de maio de 1888, foi abandonada pelo Estado. Não recebeu nenhum tipo de apoio institucional. O que se fez no dia 13 de maio de 88 foi uma grande anistia. Bom, vocês negros estão livres e nunca mais a gente vai falar de racismo no Brasil. Nunca mais vai se falar de problemas de desigualdade racial no Brasil. E isso se tornou um discurso hegemônico, um discurso de Estado, um discurso da história do Brasil, de tal maneira, uma história linear que eu falava para vocês, sobre a ótica do historicismo, que se negou esse debate. Se negou que essa população foi morar nas periferias da cidade, que essa população não teve acesso à educação, que essa população não teve acesso a nenhuma política de saneamento, e, consequentemente, é a maior parcela da população em condições de miserabilidade. E por causa dessas condições de miserabilidade, é lógico que um vírus que está se alastrando pelo Brasil da maneira que está, quando chega na periferia, quando chega nas camadas mais pobres, vai atingir, sim, a maior parte da população negra. 132 anos de abolição inacabada, é isso do que nós estamos falando. Nós estamos falando de um processo que coloca, sim, em pé de desigualdade a população negra, que nunca recebeu, na verdade, um olhar do Estado de segurança, de educação, de saneamento básico, de saúde. E os resultados podem ser gravíssimos já nessa crise de pandemia que nós estamos vivendo. E aí, para concluir, desculpe o desabafo, né, mas a gente tem que falar sobre essa questão. João, só uma observação aí, para nós ajudar nesse final. Hoje à tarde nós tivemos um webinário com a professora Débora Pellegrini, que é epidemiologista aqui da Unipampa, campus do Uruguaiana. E ela participa, inclusive, do Comitê Gaúcho, né,
do enfrentamento da Covid. E ela falava que no Rio de Janeiro, nas chamadas comunidades, onde a população negra, obviamente, é majoritária, né, o índice de letalidade, ou seja, a percentagem de mortes em relação às pessoas contaminadas pelo vírus é de 30%. E ela falou que esse índice de letalidade, em nível mundial, ele é assustador. Ele é um índice que é muito acima, né, do que é visto em qualquer condição, em qualquer outro país, né, até agora, nessa pandemia. Então, isso só corrobora essa questão que a Tatiana levantou. Na verdade, a imprensa não está falando nisso, está falando na crise da saúde, está falando no avanço do vírus, mas está negando, né, de dizer que nas comunidades cariocas, né, Rio de Janeiro, e assim como deve acontecer em Salvador e outras cidades, a população negra lá está sendo a maior vítima, né, dessa pandemia. Né. Aliás, no dia que eu for falar dia 19, eu vou trazer algumas questões que o Boaventura levanta, né, é dizer que o vírus é tão pouco democrático que ele atinge de uma maneira muito mais letal os diversos grupos vulneráveis. E entre os grupos vulneráveis, é claro, a população negra da periferia. Então, é muito interessante esse debate, porque realmente nossa sociedade parece cega e surda em relação a determinadas questões. É óbvio, por interesse ideológico. Então, fique à vontade agora, desculpe a interrupção. Não, ótimo, Paulo. A tua interferência foi extremamente salutar para nós. Eu acredito que nós estamos necessitando fazer esse debate, apontar essa problemática, e eu acho que o dia de hoje, ele é um dia oportuno para a gente poder começar a trazer à tona esse debate com muito mais força. Desde o início desse processo, eu tenho muito medo dessa perspectiva que está se apresentando agora, que é a crise chegar na periferia, chegar nas camadas mais pobres, porque era notado que isso ia acontecer, que ia chegar nas camadas mais pobres, e chegando nas camadas mais pobres, ia atingir a população negra. Então, eu fico aí à disposição para a gente fazer esse debate num outro momento, mas quero muito, assim, agradecer, Paulo, principalmente a ti pelo convite, agradecer a Marta, assim, pelas palavras. Então, como tu, Marta, eu fico emocionado de nós poder estar nesse dia emblemático falando sobre isso, de estar entre amigos falando, amigos que a gente conhece a trajetória de luta, de construção de pautas, principalmente de compromisso com as nossas pautas. Então, por isso, assim, eu fico muito feliz com esse momento, e quando tu me diz, assim, que é o dia de aniversário do DEAB, a gente sabe quanto a gente luta por esses espaços dentro das universidades, quanto a gente continua lutando por esses espaços de construção, na verdade, de diálogos, de uma educação, principalmente antirracista, e isso deixa a gente muito feliz e muito orgulhoso hoje. Então, da minha parte, assim, gostaria de agradecer a DAF, queria cumprimentar o professor Roberlaine também pelo seu comprometimento com a causa, e mais do que isso, né, por todos aqueles que nos acompanharam aqui hoje. Eu acho que o que a gente fez hoje é uma provocação. Eu sempre digo, as pautas de combate ao racismo, elas são pertinentes, presentes, e têm que ser sempre. Elas têm que acontecer a todo momento. Então, mesmo que a gente esteja hoje num momento de grave crise sanitária e de saúde, a gente tem que debater, sim, as questões étnico-raciais. Nós temos que usar o nosso espaço aqui acadêmico, o nosso espaço universitário, para trazer à tona essas informações e levar essas informações à comunidade. Então, mais uma vez, parabéns aos colegas, me coloco à disposição para futuros debates, e a gente está aí sempre na luta, então, por uma sociedade mais justa, igualitária e sem racismo. Boa noite, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, professor João. O webinar está sendo gravado. A gente vai depois disponibilizar a gravação. Inclusive, ele vai ficar aonde? No YouTube, né, da Unipampa. Mas, de qualquer maneira, se você quiser, ele pode te encaminhar. E porque eu acho que foi uma excelente palestra, né, e ela deve ser compartilhada com muitos, né, de nós, militantes, estudiosos, aí, que temos claro que a luta negra no Brasil ela é cada dia mais atual, né, e a falsa democratização do país, em muitos momentos nós colocam, ela, na verdade, ela é muito leve. E vamos encerrar com uma colocação do
tem duas pessoas que estavam nos assistindo aqui, que são do Rio de Janeiro, né? A Arissa e a Maria Fernanda. E elas são testemunhas do que a gente estava falando. Hoje pela manhã eu conversei com a Maria Fernanda, que é nossa aluna aqui do BID, e ela me dizia, ela mora na Zona Oeste do Rio de Janeiro, a tragédia que está o Rio de Janeiro, porque eles não têm nem água em algumas regiões, né? E o sistema de saúde já entrou em colapso há muito tempo. E agora a Arissa coloca isso também, de que nós vivemos aqui no Rio de Janeiro uma verdadeira situação de crise. Eu moro em uma comunidade do Rio de Janeiro, já perdemos muitas vidas aqui, não temos água, não temos o cuidado que caberia ao Estado. É revoltante e triste olhar tão perto da crise e como ela afeta a minha comunidade. Então, eu acho que isso mostra o quanto nós temos que avançar ainda nesse país, e realmente é muito triste, né, que num momento como esse a gente ainda tenha que ficar debatendo e colocando certas questões que nós já poderíamos ter eliminado da nossa sociedade. Queria, então, encerrar agradecendo a professora Marta, né, que, em nome da DAF, de toda uma equipe da DAF que está aqui nos acompanhando, tem montado esses espaços. Eu espero que tenham mais, porque são espaços fundamentais. E agradecer ao professor Oberlain, dizer que a sua participação como reitor da nossa universidade não só muito nos orgulha, como muito nos dá esperança, porque certamente que nós vamos ter, a partir de agora, muito mais possibilidades, não de só debater a diversidade, mas mais promover a diversidade, e promovendo a diversidade, constituir essa identidade que o professor João Heitor falava. Obrigado, João Heitor. Quando nós voltar ao presencial, contaremos contigo lá em Itaqui. Estamos iniciando um trabalho lá de resgate da história negra, junto ao Clube Cassino, né? E teremos o maior prazer de te receber lá. Mas, independente disso, vamos manter contato, porque o nosso trabalho já está um pouco adiantado, não digo, mas um pouco longe, né, do início, e tem muitas questões importantes para debater. Boa noite a todos. João, permite só uma fala, Silveirinha? Claro, fica à vontade. Não, eu queria deixar de público, mesmo tendo cumprimentado ali o João, e a todos, claro, pelo excelente evento, mas o que eu gosto de ressaltar e o que me chama a atenção quando a gente discute esse tema é a sensatez, né? A sensatez com que foram feitas todas as colocações. Às vezes me incomoda aquele discurso um pouco mais raivoso, por mais que a gente tenha todos os motivos para isso. Mas eu gostaria de destacar isso, a sensatez, a forma com que tudo foi abordado. E de minha parte, assim, o que eu gostaria de... o que me orgulho, claro, de estar aqui, de estar à frente, mas assim, o que vai me deixar muito mais orgulhoso é que ao final da gestão as pessoas me vejam, né, não como um reitor preto, que eu quero ser conhecido como um reitor que contribuiu para a democratização do acesso à universidade, do acesso à educação. Não estou dizendo que nunca foi feito isso, mas que deu a sua contribuição. E que o fato de ser preto seja um detalhe, mesmo a gente sabendo que não é. Mas esse que seria o meu ideal de trajetória, de legado. Eu só gostaria de deixar essas palavras. Mais uma vez, muito obrigado. Ubuntu para todos os amigos que aqui estiveram conosco. Obrigado. Obrigado a todos. Eu queria agradecer muito a todos os participantes aqui. A gente não pode, né, não tem tempo, né, de comentar tudo que foi levantado, de responder todas as inquietações. Mas, de qualquer maneira, foi um debate muito importante e gostaríamos de contar com todos os próximos webinários que a DAF está organizando. Então, muito obrigado e boa noite a todos. Eu passo de volta a palavra para nossa Denise, né, que em nome da ACS vai encerrar o nosso evento. Em nome da Unipampa e da DAF, agradecemos a excelente explanação do professor João Heitor, a mediação do professor Paulo Roberto e a presença do nosso reitor, professor Roberlaine Ribeiro Jorge. Antes de encerrarmos, convidamos então a todos para o nosso próximo webinário, no dia 19 de maio, às 19 horas, com o tema Educação na Pandemia,
com o professor Paulo Roberto Silveira e a mediação da professora Marta Messias da Silveira. Agradecemos a presença de todos e desejamos a todos uma boa noite. Obrigada.